O ano é 1904. O cenário é o Rio de Janeiro, então capital federal da jovem e turbulenta República Brasileira. A cidade, que sonhava em se modernizar e se equiparar às grandes capitais europeias, vivia um paradoxo. Enquanto o governo promovia uma ambiciosa reforma urbana e sanitária, o coração da cidade, pulsante e pobre, fervia em insatisfação. O estopim de uma das maiores revoltas urbanas da história do Brasil, conhecida como Revolta da Vacina, não foi apenas o medo de uma agulha, mas sim o ponto de convergência de uma profunda crise social, política e econômica que vinha se gesturando desde a proclamação da República. A capital carregava o fardo de ser conhecida internacionalmente como o túmulo dos estrangeiros, devido às constantes e violentas epidemias. Febre amarela, peste bubônica e varíola ceifavam milhares de vidas anualmente. A varíola, em particular, estava em um pico devastador, com cerca de 3.500 mortes registradas somente naquele ano. Para combater essa crise de saúde pública, o presidente Rodrigues Alves deu plenos poderes ao médico sanitarista Oswaldo Cruz, que havia estudado no Instituto Pasteur em Paris e voltado com ideias higienistas e autoritárias. Oswaldo Cruz já havia obtido sucesso no controle da febre amarela e da peste bubônica, este último através de uma medida curiosa e controversa. O governo pagava à população pela entrega de ratos mortos, vetores da doença. O que era para ser uma medida de saúde, logo se tornou motivo de chacota e, em alguns casos, de fraude, com pessoas criando roedores para garantir uma renda extra, forçando a suspensão do pagamento. O passo seguinte de Oswaldo Cruz, no entanto, seria o mais explosivo: a erradicação da varíola através da vacinação em massa. Em 31 de outubro de 1904, após intensos debates no Congresso Nacional, o governo aprovou a Lei da Vacinação Obrigatória, que autorizava as brigadas sanitárias a invadir as residências para aplicar o imunizante, inclusive com o apoio de força policial. Essa medida autoritária, no entanto, atingiu em cheio uma população já esmagada. A capital passava por uma drástica reforma urbana conduzida pelo prefeito Pereira Passos, conhecida como Bota Abaixo. O objetivo era civilizar a cidade, derrubar os cortiços e os casebres apertados do centro, onde moravam as classes populares, e substituí-los por largas avenidas e edifícios modernos, a exemplo de Paris. Milhares de famílias de ex-escravizados, operários e imigrantes foram desalojadas sem qualquer indenização, sendo forçadas a se mudar para as periferias, ou, em um processo que deu origem às primeiras favelas, a ocupar os morros da cidade. O aumento do custo de vida e o desemprego já tornavam o cenário social explosivo. Nesse contexto de expulsão e miséria, a obrigatoriedade da vacina foi vista como mais uma violência do Estado contra os pobres, uma intromissão inadmissível na privacidade do lar e no corpo individual. A vacina antivariólica, feita com o vírus da varíola bovina, era vista com desconfiança e repulsa. Rumores e fake news da época, amplamente disseminados por uma imprensa sensacionalista e oposição política, alegavam que o imunizante causava doenças graves, deformações ou faria as pessoas desenvolverem feições bovinas, gerando o receio popular de que os vacinados criassem chifres e rabos. A regulamentação da lei, publicada em 9 de novembro, detalhava que o atestado de vacinação seria exigido para matrícula em escolas, contratos de trabalho, obtenção de licença para casamentos e até para viagens, tornando-se um instrumento de controle social. A revolta popular começou a se articular encontrando apoio em grupos de oposição política, incluindo monarquistas restauradores
e militares insatisfeitos, especialmente os seguidores do antigo marechal Floriano Peixoto, florianistas, que viam na revolta uma chance de derrubar o governo de Rodrigues Alves. No dia 5 de novembro, foi criada a Liga contra a Vacinação Obrigatória, composta por intelectuais e políticos que inflamava a opinião pública contra a lei. No entanto, o levante que começou no dia 10 de novembro foi essencialmente popular e espontâneo. Os manifestantes tomaram as ruas, ergueram barricadas, atacaram e incendiaram bondes, depredaram prédios públicos, delegacias de polícia e escritórios das brigadas sanitárias. O caos se instalou na capital da República. Os bairros da Saúde, Gamboa e Cidade Nova se tornaram verdadeiras praças de guerra, com confrontos intensos entre a população revoltada e as forças do Exército, da Marinha e da Polícia Militar. A insurreição alcançou o seu pico mais violento em 14 de novembro, quando cadetes da Escola Militar da Praia Vermelha, em conjunto com militares florianistas, tentaram um golpe de Estado. O levante militar que tentou marchar sobre o Palácio do Catete, sede do governo, foi prontamente sufocado pelas tropas legalistas. Diante da violência das ruas e da tentativa de golpe, o governo Rodrigues Alves recuou. Em 16 de novembro, o governo decretou o estado de sítio, suspendendo temporariamente os direitos individuais, mas, simultaneamente, revogou a lei que tornava a vacinação obrigatória, pondo fim à principal causa do motim popular. Com a repressão militar sistemática, a revolta popular perdeu força e foi completamente dominada nos dias seguintes. O saldo foi trágico. Os números oficiais apontam cerca de 30 mortos, 110 feridos e quase 1.000 pessoas presas. Dessas, 461 foram sumariamente deportadas para a Ilha das Cobras ou para o Acre, condenadas a trabalhos forçados numa tentativa do governo de limpar a capital de elementos indesejáveis. Embora a obrigatoriedade da vacina tenha sido suspensa, a epidemia de varíola ressurgiu anos depois, com uma intensidade assustadora, causando milhares de mortes. A ironia da história é que, apesar da revolta, a varíola só seria erradicada no Brasil décadas mais tarde, com a aceitação voluntária da vacina, que se provou a única ferramenta eficaz no combate à doença. A revolta da vacina, portanto, não foi um protesto contra a ciência, mas um grito de dor e indignação da população pobre e oprimida contra a tirania do Estado em um contexto de reformas urbanas violentas e exclusão social.